dia. Pastor, seja muito bem-vindo, muito obrigado por atender nosso convite para estar pregando aqui nessa humilde igreja aqui no interior. Muito obrigado, sabemos dos compromissos, da agenda, mas o Senhor tem ministrado em todos os lugares, o Senhor tem sido agraciado por Deus. E nós também queremos ser agraciados por aquilo que Deus fala pela sua boca. Então nós queremos ser abençoados pelo irmão. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela vida do pastor Eduardo, que vai estar me liberando agora uma palavra do teu altar para a nossa vida. Pedimos que o Senhor use a boca desse profeta, como o Senhor tem usado muitas e muitas vezes. Essa noite será uma noite marcante para todos nós, porque seremos abençoados pela sua palavra, através da boca desse grande profeta. Assim nós oramos, ó Pai, te agradecendo em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, boa noite e paz seja convosco, amém? Os vitoriosos para dar um glória a Deus aí esta noite. Olha, que bom, que alegria, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Estou falando hoje como Jó, né? Eu ouvia, mas agora os meus olhos estão vendo. Mas de verdade, a boa fama desta igreja já havia chegado a mim já há algum tempo, por intermédio de alguns amigos queridos que cooperam com esta igreja, são aliançados a esta igreja, e sempre falaram dessa igreja e de uma forma muito assim, empolgada e empolgante. Então eu louvo a Deus por ter me dado essa oportunidade de estar aqui. Sei que vocês estão envolvidos numa campanha, estão envolvidos no mover de Deus, e eu estou na expectativa de poder dar uma parcela de colaboração. Tenho visto ao longo dos dias os cartazes, as pessoas que têm passado por aqui, grandes homens de Deus. Inclusive fica uma pergunta, né? O que eu estou fazendo aqui essa noite? Mas de verdade eu quero ser grato a Deus pela vida do pastor Júnior, pelo seu ministério, por essa querida igreja, diga-se de passagem, muito bonita, de muito bom gosto em todos os sentidos. Lamento ter perdido grande parte do culto por fator alheio à minha vontade. O trânsito estava muito ruim para um domingo, né? Muito ruim mesmo, desde do começo da Avenida do Contorno até Tanguá, com muita lentidão. Eu esperava de fato chegar aqui bem no começo do culto mesmo, mas isso acabou não acontecendo. De qualquer maneira, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Meus irmãos, vamos observar um texto da palavra do Senhor. Quem está com fome, com sede de ouvir o Espírito Santo falar à sua igreja esta noite? Amém? Abra comigo a sua Bíblia. Números, capítulo de número 13. Números, capítulo 13. Aleluia. Glória a Deus. Eu acredito que dentro daquilo que Deus está propondo para esta igreja, dentro desta campanha, e dentro daquilo também que esta igreja está apresentando a Deus nestes dias, esta palavra, de alguma forma, sem dúvida alguma, ela vai colaborar como um norte de Deus, como algo que Deus deseja estabelecer para nós. Capítulo 13, verso meia dúzia. E aí eu vou pedir a você, após eu encerrar a leitura, que você permaneça com a sua Bíblia aberta. Aí a gente pode otimizar o tempo lendo alguns poucos versos, e você deixa aberto e a gente confere outros no curso da mensagem. Capítulo 13, verso meia dúzia, está escrito assim: da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Verso 8, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Verso 16. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Amém. Quem pode dizer um amém essa noite? Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, esse texto está falando sobre um momento onde o povo de Deus estava
fronteiriço já à terra prometida. Estavam de fato e de verdade muito próximos de entrarem na terra prometida. Mas, após eles adotarem um comportamento totalmente inadequado e totalmente contrário àquilo que deveriam, depois de estar tão perto de chegarem à promessa que Deus havia dado a Abraão, pai desta nação, depois da forma como eles se comportaram, eles acabaram por transtornar aquela que deveria ser uma entrada, um momento de triunfo, e protelar essa entrada por mais alguns bons anos à frente, e, sobretudo, trazendo sobre a nação o peso de uma sentença de Deus. Qual sentença? A sentença de que, de toda aquela multidão que saiu do Egito, apenas 2 dos que saíram do Egito entrariam na terra prometida. 2 homens conhecidos na Bíblia por sua coragem, por sua valentia, por seu espírito reto e pronto. 2 homens que se destacaram por terem uma palavra de esperança em Deus, em meio a outros que manifestaram desmaio em seu espírito e em seu coração. Estou falando de Josué e Calebe. Você pode repetir bem forte após mim o nome deles? Josué e Calebe. Essa nação, portanto, foi sentenciada a que apenas esses 2 homens, dos que saíram do Egito, entrassem na terra prometida. Deus, então, durante a peregrinação, aquela geração toda morreria durante a peregrinação no deserto, e os seus filhos, nascidos durante a peregrinação, estes sim, entrariam na terra prometida. Essa, portanto, é uma história a respeito de como é importante postura e comportamento para que se possa efetivamente herdar uma promessa. No capítulo 13, a Bíblia está falando sobre o momento em que Moisés, ele escolhe 12 homens. Esses 12 homens, cada um deles representava uma das tribos, portanto eram 12 tribos. A missão desses 12 homens era fazer uma incursão à terra prometida, e esta incursão geraria um relatório, um dossiê Canaã. Eles deveriam então observá-la, e durante 40 dias fazerem isso. Eles deveriam ainda extrair um produto da terra como amostra daquilo que ela tinha capacidade de produzir. Eles deveriam ainda observar a grandeza dos desafios, a natureza dos desafios, observar os adversários, se eram muitos, se eram poucos, se eram fracos, se eram fortes, fazer um relatório e retornarem ao acampamento apresentando isso a Moisés, Arão e a congregação. Quem está me entendendo, diga amém. Esses 2 homens que se destacam entre esses 12, pela sua postura, por sua coragem e por tudo mais, e que, portanto, carimbaram seu passaporte para entrarem nesta terra, como sendo, repito, os 2 únicos dentre os milhões saídos do Egito, que vão entrar na terra prometida. O primeiro deles é o Josué. Mas nós lemos juntos no verso de número 8, que quando ele foi chamado por Moisés, inicialmente a Bíblia o apresenta com outro nome, o apresenta com o nome de Oséias, e aí depois no verso 16, a Bíblia explica que Moisés mudou o nome dele de Oséias para Josué. É interessante entender a razão profética dessa mudança. Eu disse razão profética. Eu disse razão o quê? Oséias significa salvo. Salvo é sobre mim. Salvo é sobre a minha condição. Salvo é sobre como eu estou. Salvo é o que sou. Mas Josué significa Jeová salva. Portanto, não é sobre mim, é sobre ele. Portanto, não é sobre como estou, mas sobre o que ele pode fazer. Portanto, não é sobre a condição minha de salvo, mas é sobre quantos mais ele pode salvar. Não por acaso é Josué
quem proclama uma das frases de salvação em família mais poderosas da Bíblia. Alguém se arrisca em dizer? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa palavra surge da boca de alguém que entendeu que não era mais a respeito apenas de si próprio, mas a respeito de uma aliança mais abrangente. Eu quero começar a entregar uma palavra para você esse domingo. Não vai ficar só em você. O salvo não vai ser só você. Não é a respeito de você, mas é a respeito do quanto ele pode estender a mesma bênção que está sobre você para todos os demais da sua casa. E se você selha essa palavra, bota glória a Deus isso aí. Aleluia. O outro é o Caleb. E o Caleb não tem o nome mudado. O que é interessante porque, numa análise técnica, ele até tinha mais razões para ter o nome mudado do que o Josué, que antes chamava-se Oséias. Eu digo mais razões porque Caleb significa cão. Mas não cão no sentido de cachorro, cão no sentido de escravo. Caleb significa escravo. E se você olhar e dizer assim, bom, eu penso que Caleb tinha mais razões para ter o seu nome mudado do que Josué. Porque para alguém que está almejando uma terra prometida, para alguém que está saindo de uma condição de escravidão, é muito importante mudar o seu nome. Talvez fosse de fato legítimo a mudança do nome de Caleb como uma contribuição para aquilo que ele queria ser, livre. Mas Moisés não mudou o nome dele, mas também não precisava. Porque você precisa entender que tem coisas, nem tudo Deus muda, nem tudo Deus faz, nem sempre acontece da maneira como a gente prevê ou como a gente espera. Mas quando eu me pergunto por que não mudar o nome de alguém de escravo para uma outra coisa, eu encontro a resposta na vida desse homem. Ele é alguém de espírito tão livre, de alma tão livre, ele é alguém tão intrépido, ele é alguém tão corajoso, ele é alguém que mesmo depois de 45 anos aguardando uma promessa, ele é capaz de entrar num lugar dominado por inimigos fortes, por gigantes, tocar todo mundo de lá e reivindicar uma terra que lhe foi dada com 85 anos de idade. Aí eu lhe pergunto, para alguém que tem um espírito desse, vai mudar o nome dele para quê? Nem precisa mexer na certidão dele. O espírito dele já tinha sido mudado desde que ele saiu do Egito. Eu queria que você olhasse para alguém que está do seu lado e dissesse assim, o que Deus não muda é porque não precisa, é porque ele sabe que a mudança já começou dentro do teu espírito. Espírito de livre. Então pega aí, você, Caleb, Josué, mais 10, e vão lá produzir o dossiê Canaã. Esses 12 homens vão espiar a terra durante 40 dias. Quantos dias? Quantos dias? O texto diz, eram os dias das primícias das uvas. Um fato ficou muito conhecido a respeito desse período onde eles estiveram lá. Esse fato está registrado na Bíblia no verso 20. Está falando que eles colheram uma amostra da terra. Eu queria que você atentasse a esta palavra, amostra. Amostra. Eles colhem uma amostra da terra. Ela é um fruto tão pesado, é um cacho de uvas tão pesado, que a Bíblia diz que eram necessários 2 homens para carregar. Você tá ouvindo isso aí, irmão? 2 homens para carregarem um cacho de uvas. Mas quando estes homens chegam com este cacho de uvas poderoso, de volta ao arraial, não estando mais na terra, estando fora da terra, eles vão manifestar um comportamento que faz com que eu entenda que eles não entenderam o que é uma amostra. Você vai comprar um perfume, e aí alguém vai e te dá uma amostra. Você leva a amostra para casa, e a intenção é que você volte lá e compre o frasco. Uma amostra só existe para atraí-lo para aquilo que é inteiro. Uma amostra só existe para atraí-lo para aquilo que é completo. A amostra não é o todo. A amostra é a parte que te foi cedida para te atrair. A amostra não é a completude.
A amostra é aquilo que te foi permitido experimentar para aguçar o seu desejo de ter. Mas esses homens não entenderam o que era esta amostra. Por mais poderoso que fosse esse cacho, era uma amostra. E por maior que ele fosse, apodreceria. E por maior que ele fosse, quando todo mundo tirasse uma uva e comesse, logo acabava. Se tem uma coisa que você conhece sobre a terra prometida, se é uma das coisas mais tremendas sobre a terra prometida, Eila, é a terra que mana leite e mel. Mana, você pode falar para o seu vizinho assim, ó, mana. A amostra tem em si a limitação. A amostra tem em si o caráter de durar pouco. A amostra tem em si o caráter de ser pequena. A amostra tem em si o caráter apenas de despertar, de aguçar. Mas o interesse de Deus era que eles entrassem na terra, porque a amostra passa, mas a terra mana. A amostra acaba, mas a terra mana. Eu preciso que você entenda uma coisa: você só está com uma amostra na mão. A amostra é aquilo que Deus te faz ver, mas ela é apenas um prelúdio da realidade que você pode viver. Então não para por aí, não cessa de clamar, não para de acreditar, vai além, porque amostras acabam, mas a terra produz. Eu tenho para mim que muitos não entraram na terra porque se contentaram com as amostras. E você tem que entender que quando Deus te permite experimentar uma amostra, Ele quer apenas que o seu desejo seja aguçado e que você procure saber de onde aquilo veio, para que você mude para lá. Só que o nosso problema é que nós não entendemos que a gente às vezes experimenta uma coisa, e aquilo é gostoso, aquilo é agradável, aquilo é poderoso, mas passa. Mas quando espiritualmente você se muda em definitivo para um lugar onde as coisas de Deus são produzidas, alguém está acompanhando o que estou querendo dizer aqui? Aí não é um culto só, aí não é uma mensagem só, aí não é uma música que te comove. Eu estou residindo no lugar onde as grandezas de Deus são produzidas. Levante a sua mão essa noite. Eu quero dizer que eu estou de mudança para um lugar onde não vivo de amostras, mas aonde as coisas manam. Extração, amostra, grande, mas extraído de. Pega o cacho, grande, bonito, mas ele saiu de algum lugar. E o que eu quero? Comer a amostra fora do lugar, ou ser atraído pela amostra e me mudar para lá? O que você quer? Ver uma coisa que chega às suas mãos e é Deus dizendo assim: você pode viver isso. Aí você experimenta aquilo e passou, acabou. Aí Deus te dizendo: não, isso foi extraído de um lugar. Eu permiti chegar aonde você está, eu permiti que você visse, eu permiti que você vivesse isso, permiti que você experimentasse isso, mas entenda que isso foi extraído de um lugar, e o que eu quero é que você se mude para lá. Perceba, eu estou vendo estes homens carregando um fruto. Diga comigo, carregando um fruto. Fale algumas coisas sobre esse fruto para o seu vizinho. Diga grande, diga excelente, diga exuberante, diga maravilhoso. Diga, eles carregavam esse fruto. Eu preciso dizer a você uma coisa importante. Isso, para mim, eu acho que para mais alguém aqui, essa noite. Isso explica muita coisa. Muita coisa. A despeito destes homens estarem carregando este fruto, quando eles chegam diante de Josué e Calebe, de 12, 10 deles, melhor, quando eles chegam diante de Moisés e Arão, de 12, 10 deles manifestam um comportamento totalmente reprovável, incrédulo, descrente, fraco, covarde.
quando eles chegam diante de Moisés, de Arão e diante da congregação, eles estão produzindo, diga comigo, produzindo um fruto de desânimo. Eles estão produzindo um fruto de desesperança, um fruto de incredulidade, um fruto de fraqueza. Mas veja, eles não estavam carregando um fruto grande, exuberante e maravilhoso. Você consegue entender que existem pessoas que carregam um fruto, mas produzem outro? Você consegue entender que algumas exuberâncias que você vê na mão de alguém são só coisas que eles escolheram de alguns bons lugares de onde passaram, não diz respeito sobre eles? Existem algumas vezes que a gente vê algumas coisas na mão de umas pessoas e a gente pensa que eles são assim. Não, eles não são assim. Eles estão com aquilo na mão porque colheram de um bom lugar, mas quando eles abrem a boca, você descobre que eles são outra coisa. É diferente o fruto que eu carrego do fruto que eu produzo. Embora eles estivessem produzindo, melhor, carregando um fruto exuberante, um fruto grandioso, um fruto poderoso, a sua produção era pífia. A sua produção era ridícula, a sua produção era podre, a sua produção era lamentável. Nós não seremos a congregação que porta frutos bons, mas produz frutos ruins. Alguma coisa está na minha mão porque eu passei por um bom lugar, e alguém olha e diz, e pensa que aquele sou eu, mas logo descobre que aquele não sou eu quando eu começo a falar. Quando me conhece no íntimo, quando me conhece no particular, eu não sou apenas os frutos que eu mostro, eu sou os frutos que eu produzo. Não é o que você viu eu fazer, é o como eu sou. Isso aqui é preocupante. Isso aqui é preocupante, porque nas mãos a qualidade de um fruto, na boca é outro. Nas mãos um fruto exuberante, no coração é outro. Nas mãos um fruto excelente, mas no coração é outro. Nem sempre o fruto que alguém carrega é necessariamente o fruto que ele produz, mas a boa coisa é carregar frutos bons e produzir frutos ainda melhores. Alguém pode entender o que eu estou dizendo? Olha para alguém do seu lado aí, em nome de Jesus, e diga: tudo que está nas suas mãos, todos os frutos que eu estou vendo nas suas mãos, não são resultados de bons lugares que você passou, são resultados daquilo que você produz no seu secreto. Pastor, eu não compreendi o que o senhor quis dizer. Você vê alguém com um fruto na mão e você acha, olha como ele é bom. Mas aquele fruto não foi gerado dele, foi gerado de um bom lugar onde ele passou. Mas ele não é assim. Você vê alguém com fruto na mão e você diz, rapaz, que pessoa tremenda. Não, infelizmente ela não é assim. Ela só está portando uma coisa boa, de uma carona que ela pegou, de um comportamento que ela está copiando, de uma coisa que ela viu alguém fazer, mas ela não mora lá, ela não é assim. O que nós, em nome de Jesus, do Cristo que nos chamou, que nós não sejamos aqueles que portam aquilo que não produzem no íntimo, que mostram aquilo que não produzem no íntimo. Eu gostaria que você levantasse a sua mão esta noite em nome de Jesus, porque nós seremos o povo que produz frutos ainda melhores do que aqueles que... Alguém está me entendendo nesta noite? Não dá. Vocês estão com um fruto tão bonito na mão e produzindo isso? Produzindo esse tipo de convicção, esse tipo de palavra, esse tipo de expectativa? Não dá. Não dá para nós. É grande demais para nós. Poderoso demais para nós. Os caras que estão lá não dá para a gente enfrentar. Eles são maiores, são mais poderosos. Nós somos como formigas aos olhos deles. Não dá para a gente. E aí, a gente vai decidir uma coisa aqui. Eles. Vamos constituir um líder. Redobre a sua atenção. Palavras deles. Constituamos um líder. Verso 4 do capítulo 14. E voltemos ao Egito. Diga comigo. Constituamos. Fraco. Constituamos um líder. E voltemos ao Egito. Tem algumas coisas bastante interessantes nisso aqui. Primeiro,
o povo diz: constituamos. A primeira coisa errada que está nessa fala deles é que o povo diz: constituamos um líder. Essa não é a dinâmica normal. Não, essa dinâmica não é a dinâmica natural. O movimento não é esse. Não é o povo se levanta e constitui um líder. É Deus constitui um líder e lhe dá um povo. Por aí. Só que tem mais um problema. Porque ele diz assim, ó: constituamos um líder. Ou seja, nós vamos levantar um líder. E após levantar um líder, nós vamos dizer para ele para onde a gente quer que ele nos leve. Também não é assim. E como é que é, pastor? É assim. Deus constitui um líder, dá a ele um povo, diz para onde ele deve levar esse povo. Não é o povo que escolhe para onde vai. Pastor, mas o senhor acha que isso ficou só em números? Não. O senhor acha que isso continua acontecendo? Direto. E o senhor acha que existem pessoas que se dispõem a exercer esse tipo de papel? Porque se o líder for levantado pelo povo, mas não tem autoridade de guiar o povo, porque é o povo que diz para onde vai, então ele lidera o quê? Nada. É um fantoche. É um bobo da corte. Mas esse tipo de gente, pasmem, existe. Porque é tão sedutora a posição de uma liderança que ele topa até ser líder de fachada, porque foi o povo que decidiu para onde vai. Você está por aí ainda? Então, note uma coisa. Por que eu dou glória a Deus essa noite? Pela minha vida, pela sua, pela nossa. Porque nós não estamos aqui brincando de vamos ver aonde isso vai dar. Nós estamos aqui porque sabemos que Deus levantou pessoas sobre nós. Aí Deus chamou essas pessoas e disse assim: eu quero que vocês levem eles para esse lugar aqui. E nós estamos caminhando debaixo desta direção. Pastor, mas eu quero decidir para onde eu vou. Então me perdoe, o seu lugar não é no Israel de Deus. O Israel de Deus não é um grupo de pessoas que elegem líderes para os levar para onde eles querem. O Israel de Deus é um povo que é guiado para o lugar onde Deus os determinou. Aleluia. Pergunta aí para o seu vizinho: você é povo de Deus? Não, fala para ele: você é povo de Deus? Então não é você que escolhe para onde vai. É Ele escolhe para onde você vai. Ele levanta um líder, ele chama esse líder e diz assim: você leva esse povo nessa direção aqui. Você faz isso aqui com eles. Você cuida deles desse jeito. Essa é a minha visão para você. E qualquer coisa diferente disso não vai dar certo. Qualquer movimento inverso a esse não vai dar certo. O que Deus abençoa é isso aqui. Ele levanta um líder. Ele diz para onde esse líder leva esse povo. Esse povo segue esse líder. Se a coisa se inverter, Deus já saiu. Agora, eu gosto de ouvi-los dizer assim. Eu gosto, pastor Júnior. Eu gosto de ouvi-los dizer assim: constituamos um líder e voltemos para o Egito. Eu gosto. Eu gosto, inclusive, de observar que eles estão com isso afirmando que o processo de liderança é eficaz. Veja que coisa interessante. Porque eles não dizem assim, ó, vamos nos levantar e vamos embora. Não, eles dizem assim: constituamos um líder e voltemos para o Egito. Mas veja, com quem foi que eles aprenderam que esse negócio de ter um líder faz você chegar onde você quer? Com quem foi? Foi com Deus, não foi? Foi com Moisés, não foi? Mas você sabe o que é curioso? Eles querem pegar a experiência adquirida no caminho certo para fazer o caminho errado. Quem foi que ensinou para eles que a coisa funciona? Deus. Só que eles querem pegar as coisas que funcionam aprendidas com Deus e usá-las na funcionalidade errada. A poder no nome de Jesus, o que você aprendeu no exercício do caminho do Egito para Canaã não pode ser usado de Canaã para o Egito. Você está numa rota só, num caminho só, numa direção só, e tudo que você aprendeu é para você trilhar esse caminho.
eles querem voltar para o Egito. Quando eu digo eles, não estou falando só desses aqui não, de todos os outros mais, que querem voltar para o Egito e ainda querem, para voltar para o Egito, usar-se dos mecanismos que aprenderam aqui. Eles querem voltar para o Egito, mas querem voltar para o Egito com placa de igreja. Eles querem voltar para o Egito e querem voltar para o Egito com títulos de pastor. Eles querem usar-se do know-how que aprenderam com Deus e com a igreja para fazerem as suas loucuras de rota, a poder no nome de Jesus. Vamos fazer o seguinte, vamos constituir um líder. Quem está vivo, diga amém. Vamos constituir um líder. Quem era o líder do povo? Quem era? Quem era? Vamos constituir um líder e vamos voltar para o Egito. Você percebeu que em nenhum momento eles consideraram Moisés? Percebeu? Em nenhum momento eles consideraram a possibilidade de que Moisés fosse esse líder. E eu amo isso aqui. Sabe por que eu amo? Porque existem duas coisas que as pessoas têm que ter certeza sobre você. Pergunte qual é a primeira. Não quer saber? Não vou falar. Pergunte qual é a primeira. Elas precisam saber para que tipo de coisa elas podem contar com você. Para levantar, pode contar com ele. Para somar, pode contar com ele. Para ajudar, pode contar com ele. Para doar, pode contar com ele. Mas a segunda coisa linda, elas têm que saber para que tipo de coisa jamais poderão contar com você. Ah, você foi embora e me deixou sozinho. Vamos voltar? Vamos. Vamos levantar um líder? Vamos. Aí alguém levantou muito assim, vamos ver se o Moisés topa. Alguém diz assim, não, nem chama. Chama ele não. Vamos lá, vai que, rapaz, não vai não. Ele não. Vamos fazer uma lista de possíveis líderes para essa empreitada. Nome 1, Moisés. Não, não bota o nome dele não. Por quê? Ele não vai querer. Ô meu irmão, se tem um negócio que me deixa feliz, é saber que eu nem estou sendo cogitado para voltar. Pega a mão de alguém que está do teu lado. Eu não sei se eu sou o único, não, mas eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Pega a mão dele em nome de Jesus, olhe nos olhos dele e diga: seu nome não será cogitado para algumas listas. Ele não será cogitado para alguns empreendimentos. Eles sabem que você não faria. Eles sabem que você não voltaria. Eles sabem. Quando estiverem fechando um grupo para fraudar uma licitação, que eles nem cogitem a tua empresa. Que quando eles estejam fechando um grupo para enrolar alguém, que nem cogitem teu nome. Eu não admito nem ser cogitado. O meu caráter não me permite nem entrar na lista. Existem coisas para as quais a simples cogitação do meu nome já me ofende. Vou falar de novo. Existem coisas para as quais a simples cogitação do meu nome já me ofende. Não, pastor, mas a gente não chegou nem a gente não chegaram a falar com o senhor. Pois é, mas cogitaram o meu nome, já estou ofendido. Esse tipo de projeto, partiu Egito, não conte comigo, nem me cogite. Eu estou aqui, irmão, profetizando sobre você, que o seu nome na boca de alguém vai ser um nome que não vai ser mencionado quando a ideia for escusa. Seu nome não vai ser mencionado quando o projeto for maligno. Seu nome não vai ser mencionado quando o assunto for Egito. Quando for para passar alguém para trás, não vão falar seu nome. Quando a ideia for prejudicar alguém, não vão falar seu nome. Quando os grupos se fecharem para fazer alguma coisa que é moralmente ou licitamente ou espiritualmente inadequada, o seu nome não será cogitado. Eu estou profetizando que Rio Bonito vai saber para que tipo de coisa você nunca entra. Aí, pode falar como quiser, pode falar o crente, pode falar o santo,
Pode falar o certinho, pode usar o nome que quiser, contanto que ao referir-se a mim, se refira como alguém que jamais entraria nesse esquema. Alguém está aí? Querem voltar para o Egito. No movimento contrário, eles constituem o líder, eles dizem para onde querem ir, se valendo da experiência aprendida com o Senhor, para irem para onde quer, voltarem para o Egito. Mas Moisés não faz parte. Constituamos o líder, porque uma coisa sobre ele a gente sabe, ele não vai. A Bíblia diz que, de repente, isso aqui é muito sério. Verso meia dúzia. E Josué, filho de Num, logo depois que eles saíram com a ideia de voltarem para o Egito, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Grite após mim: rasgaram suas vestes. Olha para mim. Josué e Calebe estão olhando a decisão que eles estão tomando, estão olhando o projeto deles, estão olhando o que está na cabeça deles, e eles vão protestar. Grite forte: protestar. Mas veja, porque isso é lindo, veja a maneira como eles protestam. Eles rasgam as suas vestes. Portanto, esse protesto tem sua manifestação em si mesmo. Eles protestam rasgando suas vestes. Meu protesto manifestado em mim. Guarde isso. Porque daqui a pouco o pessoal do lado de lá também vai querer protestar. Mas veja como é grandiosa a diferença do jeito que os crentes protestam para o jeito que os ímpios protestam. Os outros protestam assim, verso 10. Mas toda, sumiu aqui o retorno, mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Você reparou a diferença? Como é que Josué e Calebe protestam? Rasgando suas vestes. Como é que eles protestam? Pegando em pedras para atacar em Josué e Calebe. Eu acho isso aqui interessantíssimo, porque o bom protesto é o de Josué e Calebe. É o protesto que eu manifesto começando em mim. O bom protesto, o protesto íntegro, é o protesto de Josué e Calebe. Se eu quero protestar, eu rasgo as minhas vestes. Mas alguém quer protestar e quer tacar pedra em mim? Por que não rasga as suas vestes? Por que o protesto de algumas pessoas é sempre na expressão da violência para com o outro? Por que o protesto de algumas pessoas sempre acaba em ferir o outro? Por que a manifestação do meu protesto tem que ser agredir você? Se eu estou, de alguma maneira, insatisfeito com o que está acontecendo, então que eu proteste em mim. Eu acho que as coisas não estão boas, então eu vou orar mais. Eu acho que os pregadores perderam o rumo, então eu vou começar a estudar mais. Eu acho que alguma coisa não está boa naquele sentido, então eu começo protestando em mim. O protesto que dói em você chama a atenção de Deus. O protesto que machuca o outro chama a atenção de Deus contra você. Pastor, eu queria protestar. Ore mais. É um protesto. Eu queria protestar. Se humilhe mais. É um protesto. Eu queria protestar. Reveja a sua vida devocional. É um protesto. O bom protesto é o protesto que eu manifesto em mim. O protesto cruel é o protesto que eu manifesto ferindo o outro. Alguém está aí? Você está vivo ainda? Diga amém. Foi embora e me deixou sozinho? Diga aleluia. Então olha para alguém que está do seu lado e diga assim: quando você ficar revoltadinho, quando você quiser protestar, entra para dentro do seu quarto, fecha a sua porta, rasga tuas vestes lá dentro, faz o que você não fez diante de Deus ainda, entrega o que você não entregou. Em vez de você ir para a rede social, tacar pedras e protestar contra os outros, proteste manifestando em si. Sabe por quê? Porque protesto de rede social não é protesto, é vômito. Você já viu uma coisa interessante sobre o vômito? O vômito, quando você põe para fora, você se sente melhor, mas não melhora ninguém.
foi embora, me deixou sozinho de novo. O vômito é interessante porque quando você coloca para fora, você se sente melhor, mas o que você colocou para fora não melhora ninguém. Não, hoje eu fui, escrevi tudo, hoje eu fui, larguei, falei tudo que eu queria. Está se sentindo melhor? Tô. A pergunta é, quantos você melhorou com o que você disse? A quantos você edificou com o que você escreveu? Quantos você pôs a pensar sadiamente a respeito de um tema? Ninguém. Você criou conflitos, não produziu reflexões. Você está deixando sozinho direto. Você criou conflitos, mas não produziu reflexões. O vômito é assim. Ele faz com que... Pastor, você falando de vômito, uma hora dessa, 8h58, eu já querendo jantar, só falando de vômito. O vômito é assim, ele faz com que você se sinta melhor, mas ele não melhora ninguém. O cheiro do que é expelido é ruim. O bom protesto é aquele que começa em você. Reveja a sua vida. Faça uma crítica sobre o seu próprio comportamento. Pastor, eu quero fazer uma crítica sobre o mundo gospel. Eu quero fazer um protesto sobre a igreja brasileira. A igreja brasileira é muito grande. Comece fazendo uma autocrítica. O que você acha? O que você acha de parar na frente do espelho assim, olhar e dizer assim, deixa eu ver se eu sou um bom crente, se eu sou piedoso, se eu sou liberal, se eu perdoo as pessoas. Aí se você achar que não, aí você começa a rasgar as suas vestes. Aí o céu vai olhar para você e vai dizer, gostei desse protesto. O seu protesto se manifesta em você. Esse é o protesto que muda as coisas. Então me ajude a pregar. Olhe para o seu vizinho e diga, guarde as pedras e rasgue as vestes. Tá bom? Aleluia. Eu já não vou demorar muito mais, mas eu quero que você observe comigo o que aconteceu logo depois disso. O que aconteceu logo depois disso? Um negócio assim, no mínimo preocupante. Verso 10, parte A. Toda a congregação disse que os apedrejassem. Ponto e vírgula, parte B, isso aqui me preocupa muito. Porém, a glória do Senhor. Se eu solto falar assim para você, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação. Solto. Se eu simplesmente olhar para você e dizer assim, ó, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação. Você fica animado ou preocupado? Não, pode falar a verdade, animado ou preocupado? Se eu falar para você assim, ó, e a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação, você vai achar que isso é bom ou que é ruim? É bom ou ruim? Eu concordo com você no sentido de que quando a gente ouve falar do aparecimento da glória do Senhor na congregação, automaticamente a gente atrela isso a alguma coisa boa. E se eu disser para você que não foi? Porque note, a glória do Senhor aparece na tenda da congregação no exato momento onde eles estão desejando apedrejar Josué, Caleb, Moisés e Arão. Portanto, a glória não se manifestou para os encher, mas a glória se manifestou para os deter. Isso é tão preocupante, porque a visita da glória de Deus na congregação jamais deveria se manifestar para detê-la e só para enchê-la. Deus jamais deveria manifestar a sua glória a fim de nos dissuadir de nenhuma ideia. A glória de Deus não deveria ser manifestada para nos parar. A glória de Deus não deveria ser manifestada para nos segurar. A glória de Deus deveria ser manifestada para nos fazer transbordar de sua presença. Mas não foi o que aconteceu. Pasme com o que eu vou lhe dizer agora. Mas existem congregações em que a glória de Deus só as visita para corrigi-las. Existem congregações que a glória de Deus só as visita para poderem se desarmarem, porque se Deus não intervir, eles se armam contra os outros. A glória de Deus se manifestou nessa congregação e quando eu estava quase dizendo aleluia, eu olhei eles com as pedras. Quando eu estava quase falando em mistério, eu olhei eles com as pedras e entendi que a glória que a nós visita para encher, a eles visitou para deter. Tem gente sendo detida pela glória, mas tem gente sendo cheia pela glória. Tem gente sendo impedida pela glória, mas tem gente sendo impulsionada pela glória. Se Deus enxergar no teu coração algum sentimento que não glorifique, a glória dele te detém, mas se o teu coração agrada, a glória dele te impulsiona.
Segure a mão de alguém que está do seu lado agora, em nome de Jesus. Nós somos um arraial dos filhos da luz, a congregação dos remidos. Dá uma sacudida nele e diga: dentro dessa congregação, dentro dessa tenda aqui em Rio Bonito, a glória de Deus só vem para confirmar e para encher. Repare, a glória de Deus nunca é uma visita sem propósito. Se você está passando perto da casa de alguém, aí vou dizer assim: vou lá. E se alguém que parar e te perguntar: por que você está entrando na casa dessa pessoa, do seu amigo? Você está passando aqui, com vontade de ir lá, tem um tempo para matar. A glória de Deus não mata tempo. A glória de Deus não faz visitas sem uma razão objetiva. A glória de Deus só vai para encher ou para deter. Essa coisa assim de Deus dizer assim: hoje não tem nada muito importante para fazer, vou mandar minha glória lá em Rio Bonito. Vou mandar minha glória não sei o que, vamos ver o que vai dar. Não. A glória de Deus sempre se manifesta depois de um ponto de atração. Deus vê-se atraído a enviar a sua glória. A pergunta é: o que está atraindo? Pastor, eu estou aqui com o coração quebrantado. Eu estou com vontade de sentir Deus. Eu estou com vontade de ser cheio do Espírito. Esse é o ponto de atração. Glória a Deus. A glória de Deus vai se manifestar porque existem corações desejosos dela. Mas aqui não. O ponto de atração não foram corações abertos, foram mãos com pedras. Deus olhou e viu uma congregação com pedras nas mãos. E essa atitude violenta da congregação, essa atitude hostil da congregação, fez com que a glória os visitasse. Mas a glória diante deles foi como um paredão para os deter, um paredão para os segurar. E a glória é um negócio muito fantástico, irmão. Se ela quiser te impulsionar, ela te impulsiona. Mas se ela quiser te parar, eu duvido você conseguir dar um passo. A glória de Deus é assim. Você pode estar andando devagarzinho. Se a glória vem, ela te toma e te acelera. Mas você pode estar acelerado demais. Mas se ela vem, ela te segura e tu não dá um passo mais. Eu já vi a glória de Deus pegar quem estava andando devagar, impulsionar essa pessoa, ela correr esse mundo inteiro. Mas eu já vi a glória de Deus paralisar quem estava correndo muito rápido, mas estava correndo pela razão errada. Eu profetizo na autoridade do nome daquele que me ergueu: a congregação dos remidos aqui só verá a glória que a enche, a glória que a impulsiona, a glória que a acelera. Deus envia a glória que pune, a glória que para, a glória que detém. Só que Deus vai falar também. Deus abre a boca e diz assim: eu vou fazer um negócio com esses camaradas aí. Sabe, Moisés, eu vou fazer um negócio. O que você vai fazer, Senhor? Eu vou feri-los de pestilência e vou rejeitá-los depois. Eu vou feri-los primeiro, vou rejeitá-los depois. Se alguém perguntar: por que rejeitou? Eu vou responder: porque havia peste. E se alguém perguntar: por que tinha peste? Eu vou responder: porque eu mesmo mandei. Discuta com ele. Existem coisas que Deus manda para que ele mesmo, a partir do que mandou, tenha uma razão para rejeitar. Gostou não? Discute com ele. Ele diz: eu vou ferir de pestilência. Depois que eles estiverem com pestilência, eu vou e rejeito. É isso que eu vou fazer. Você vai fazer mais alguma coisa, Senhor? Eu vou fazer o seguinte, Moisés. Eu vou levantar um povo novo. Triplica a sua atenção, mas triplica de verdade. Eu vou levantar um povo novo. É, Senhor? É um povo novo. E esse povo novo que eu vou levantar, eu vou fazer o seguinte: eu vou matar todo mundo. Minha ideia é essa, Moisés. Vou matar todo mundo. Eu vou matar todo mundo. E aí eu vou levantar um povo novo. Esse povo novo eu vou levantar a partir de você. Redobre sua atenção. Redobre sua atenção.
Esse povo novo eu vou levantar a partir de você. Agora entenda qual é a sugestão que Deus está dando a Moisés. Deus tinha um relacionamento com Moisés, irmão, que não pode ser equiparado a nenhum outro relacionamento que Deus já tenha tido com um ser humano. O relacionamento de Deus com Moisés era um negócio muito especial. E eu estou vendo Deus colocar uma situação para Moisés para ver como ele se comporta dentro daquela situação. Pastor, mas por que Deus ia querer ver uma coisa se Deus já sabe? Quando eu digo para ver como Moisés se comportaria dentro da situação, eu quero que você entenda que Deus propõe uma situação para que Moisés se comporte de uma maneira dentro dessa situação e haja um testemunho para todos os que viram, para nós que estamos séculos depois falando disso, a respeito de como ele se comportou dentro desta situação. Alguém está aí? Você se lembra quando Abraão estava próximo de sacrificar Isaac? Ele levanta o cutelo. Quando ele levanta o cutelo e já havia decidido, ele já tinha perdido, inclusive, Isaac. Não, pastor, como perdido? Isaac não estava morto? Tanto ele tinha perdido que o escritor aos Hebreus diz que pela fé ele o recuperou. Você só pode recuperar o que você perde. Mas ele não tinha perdido, pastor, porque ele não tinha matado Isaac. Não no cutelo, mas no coração já tinha. Ele já tinha tomado a decisão. E por ter tomado a decisão, quando ele ergue o cutelo, o anjo diz assim: pode parar. Eu agora sei. Ué, esse eu é quem? É Deus? É Deus que está falando que sabe? É um anjo que está falando. Aquilo que aconteceu com Abraão no Moriá não foi para testemunho para Deus, foi para testemunho para os anjos e testemunho para nós. Não era Deus que precisava que Abraão mostrasse nada, Deus já sabia quem ele era. Deus precisou colocá-lo numa situação para ele se comportar dentro dela e eu ver como ele se comportou. Olha para o seu vizinho e diga assim: tem umas situações que Deus coloca você para que o seu comportamento dentro delas gere testemunho aos homens e aos anjos. Moisés, com base nisso aqui, tá bom? Entenda. Moisés, então eu farei o seguinte: é Deus criando uma situação para Moisés ter um comportamento, dar testemunho para nós, dar testemunho para líderes, dá testemunho para quem tem sonho, dá testemunho para quem tem projeto. Alguém tem? Alguém tem? Moisés, eu vou matar todo mundo, vou levantar um povo melhor e maior a partir de você. Peraí. Quando Deus fala a partir de você, Deus está dizendo: eu vou criar uma nova nação a partir de você. Mas escute, aquela nação que estava ali foi criada a partir de quem? Quem é o pai daquela nação? Quem é o pai daquela nação? Abraão. Quem é o pai daquela nação? Quem é o pai daquela nação? Mas Deus está dizendo assim: esquece Abraão, esquece esse povo, esquece todo mundo. Eu vou criar uma nação melhor e maior através de você, a partir de você. O que Deus está dizendo com isso? Você será meu novo Abraão. Você está entendendo? Se um novo povo nasce a partir de Moisés, ele seria o novo patriarca. Se ele é o novo patriarca, ele é o novo Abraão. O pastor está falando de reencarnação? Não, estou falando de tipo. Estou falando de representação. Ele seria o pai da nação. Então Deus diz: você não será mais o profeta dessa nação. Você não será mais quem tirou essa nação do Egito. Eu tenho um novo papel para você. Você será Abraão, o pai dessa nação. Moisés olhou e disse: quero não. Você não quer ser o pai de uma coisa maior e melhor? Não. Vamos entrar um pouquinho na cabeça de Moisés? Por que Moisés está dando esse testemunho? Por que ele está dizendo: eu não quero ser o pai de uma coisa maior e melhor? Porque para que ele fosse o pai de uma nação maior e melhor, com isso ele teria fracassado como profeta da outra. E é isso que você não entende. Você não entende que nada de novo que você assuma compensará a frustração daquilo que você não conseguiu fazer. É isso que você não entende. Que enquanto você pensar que adotar um projeto novo lhe sarará em relação ao projeto que você não conseguiu concretizar, você vai continuar tentando coisas novas que jamais conseguirão resolver o que você deixou para trás. É por isso que essa noite eu venho de Deus aqui dizer uma coisa para você. Deus fez isso tudo
só para que Moisés nos ensinasse uma coisa. E eu quero que você diga isso para alguém do seu lado, mas pegue na mão dele, por favor, porque eu quero que você diga isso para ele. Então, por favor, pegue na mão dessa pessoa, olhe nos olhos dela e diga assim: ser. Ah não, irmão, muito fraco. Diga: ser ou fazer algo novo não resolve o que você não fez e o que você não foi. Então continua acreditando no primeiro projeto, porque ainda dá tempo dele dar certo. Ó, quem está me ouvindo aí? Ai, terra. Senhor, eu queria te pedir para o Senhor não fazer assim. Inclusive eu queria pedir ao Senhor duas coisas. Não mata esse povo não. Eu queria pedir uma coisa ao Senhor. Senhor, eu rogo-te que o Senhor engrandeça a tua força. Olha para cá, irmão, porque Deus está dizendo assim: vou matar. E Moisés está dizendo: engrandece a tua força. O que parece? Que Moisés está dizendo assim: mata mesmo. Sim ou não? Deus está dizendo assim: vou destruir. E Moisés dizendo: engrandece a tua força. Aí você vê Deus assim, ó. Sim ou não? Mas vê o que Moisés diz depois disso: engrandeça a tua força por meio da tua misericórdia. Pastor, eu não entendi. Como é que alguém expressa força de uma maneira melhor do que destruindo? Destruir é a maior expressão de força. Não, a maior expressão de força não é destruir, é poupar. Veja se você aprende com Deus isso. Veja se você aprende com Moisés isso. Quem tem mais força nem sempre é quem mata. Quem tem mais força nem sempre é quem destrói. Quem tem mais força nem sempre é quem tira o pino da granada. Quem tem mais força nem sempre é quem detona o segredo que está escondido. Quem tem mais força nem sempre é quem bota lenha na fogueira. Quem tem mais força muitas vezes é quem se controla mais, poupa e perdoa. Alguém está aí ainda essa noite? Oh, glória a Deus! Oh, Moisés, esse povo já me tentou 10 vezes. Poucas vezes na Bíblia você vai ver Deus contando as coisas. Mas aqui ele diz assim: eles me perturbaram 10 vezes. Como que ele está dizendo assim? Eles perderam as contas, mas eu estou contando. Eles me tentaram 10 vezes. Eu encerro dizendo para você, que ele diz assim, ó: então tudo bem, Moisés, eu vou fazer como você está falando. Só que tem o seguinte. Ah, irmão, não perca isso aqui, porque eu estou encerrando agora. Tem o seguinte: eu vou deixar meu servo Caleb, verso 24. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá em herança. Diga Caleb. Fraco, diga Caleb. Diga só. Ué, como só? O que eu falei para você lá no começo da mensagem? Que 2 homens tinham entrado na terra prometida. Quem eram eles? Quem eram eles? Você percebeu que no versículo 24, a primeira vez que Deus anunciou quem ia entrar, Deus não falou Josué. Deus só falou Caleb. Só que de repente eu continuo lendo. Vou lendo. E quando eu chego no verso 30, está escrito assim: não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, que a gente já sabia, e Josué, filho de Nun. Eu te pergunto, o que Josué conseguiu arrumar em 6 versículos para ter entrado numa lista que ele não estava? Sabe o que você tem que entender? Que quando Deus não te cita, Ele não te exclui, só não te citou. Sabe o que você tem que entender? Que eu estou vendo Josué ouvir Deus falar assim para Moisés: só um vai entrar, Caleb. No 24, 6 versículos depois, Deus coloca Josué também.
Eu não sei o que ele arrumou nesses 6 versículos, não. Eu só sei de uma coisa. Josué com isso está dizendo para mim: todo homem pode mudar sua história em 6 versículos. Todo homem pode entrar numa lista que não estava em 6 versículos. Todo homem pode ser inserido numa lista em que não estava em 6 versículos. A questão é, ou você desiste por não ter sido mencionado, ou você insiste até que Deus te inclua. A questão é, ou você pensa que Ele te esqueceu, ou você entende que se Ele não te citou, não significa que você está fora. Ainda dá tempo de você entrar. Você tem 6 versículos para entrar. Você tem uma semana para entrar. Até dezembro muita coisa muda. Até 30 de maio muita coisa muda. Até o fim dessa reunião muita coisa muda. Eu vou entrar. Eu tenho 6 versículos para entrar. Chacoalhe alguém do seu lado, diga: está correndo um tempo, você ainda pode entrar. Você ainda pode entrar. Até o final dessa reunião, entra onde você não estava. Até o final dessa reunião, que Deus te inclua naquilo que você ainda não estava. Ele não te excluiu. Só excluído quem estava. Ele só não te mencionou, mas a lista ainda está aberta. Vai profetizando para alguém que está do teu lado e vai colocando ele de pé. Diga: a lista ainda está aberta. A lista ainda está aberta. O que que você vai fazer? Grita um pouco mais, adora um pouco mais, quebranta um pouco mais, rasga as vestes, muda a postura, revê alguma coisa. A lista ainda está aberta. Moisés, anote aí para a gente encerrar essa discussão. Anote aí para a gente encerrar essa conversa. Sabe essas pessoas aí que está escrito na Bíblia que eles chamam de presas? Eles chamam de quê? De quê? Ou seja, de alvos fáceis. Que eles chamam de gente que a qualquer momento vai virar comida de predador. Sabe esses que eles chamam presas? Os filhos deles. Esses vão entrar. Eu amo essa virada, irmão. Eu amo ver os homens dizendo: vai virar comida de predador. E Deus dizendo: vai entrar. Você foi embora, me deixou sozinho. Eu gosto de ver, vou te dar outra chance. Eu gosto de ver os homens dizendo assim: vai virar comida de predador. E Deus dizendo: vai entrar. Eu gosto de ver os homens dizendo assim: ó, é só mais um para os devoradores do deserto abocanharem. E Deus dizendo: pois vou guardar e vai entrar. Todos os prognósticos que vocês estabeleceram, eu estou rasgando todos. Estou dizendo que a quem vocês chamavam de presa, eu estou chamando de campeão. Eles vão entrar. Vão conhecer a terra. Verbo conhecer. Qual verbo? Qual verbo? Aí Deus usa o mesmo verbo a olhar para a congregação que murmurou, que o tentou 10 vezes, para a congregação indisciplinada. Deus usa o mesmo verbo e diz assim: eles também vão conhecer uma coisa. O que esses aqui vão conhecer? A terra da promessa. Esses aqui vão conhecer o quê? O que eles vão conhecer? Mas esses murmuradores aqui vão conhecer uma outra coisa. E o que eles vão conhecer, Senhor? Deus diz para Moisés: vão conhecer a minha distância. Irmão, eu não sei você, mas isso me machuca de um jeito. Quando eu olho Deus olhando para alguém dizendo assim: sabe o que você vai conhecer sobre mim? Minha distância. Não existe, a gente pode até pensar que existe, mas não existe. Não existe punição mais severa. Não existe perda maior do que essa. Deus dizer: eu e você não caminhamos mais junto a partir de hoje. Esse
pessoal aqui vai descobrir uma coisa, eles vão descobrir que eles pensavam que a coisa estava ruim, eles pensavam que a vida era dura, eles pensavam que a vida era ruim, eles estão querendo até voltar para o Egito. E Deus está olhando, vocês achavam que estava ruim? Vocês vão descobrir o que é ruim quando eu sair. Vocês vão descobrir o que é uma vida dura quando vocês começarem a andar sozinhos, porque eu não ando mais no meio de vocês. Mas vocês vão conhecer a terra da promessa. Ei, sabe o que eu quero dizer para você essa noite? Que você está escolhendo hoje o que você vai conhecer. Ou você vai conhecer o lugar da promessa, ou você vai conhecer a distância de Deus. Eu não quero conhecer a distância de Deus por uma razão muito simples, porque eu valorizo sua presença. Tem dois que valorizam também. Em respeito a esses dois eu vou falar de novo. Eu não quero conhecer a distância de Deus por uma razão simples. Eu valorizo a sua presença. Essa é uma congregação que valoriza a presença de Deus. Alguém que valoriza a presença de Deus, levante a mão direita. Alguém que valoriza a presença de Deus, levante a mão esquerda. Alguém que valoriza a presença de Deus, glorifique o nome dele. Alguém que reconheça que não pode andar sem ele, diga glória ao nome dele. Alguém que saiba que a maior punição que poderia receber seria caminhar sem ele, ou diga glória ao nome dele. Mas quem está caminhando com ele, quem acorda com ele, quem dorme com ele, quem vive com ele, quem ora com ele, amanhece com ele, dorme com ele, oh, levante a mão agora e diga: Deus, eu amo a tua presença. Nós amamos a tua presença, Senhor. A tua presença é o maior bem que temos. A tua presença é o maior bem que nós temos. Aleluia. Nós amamos a tua presença, Senhor. Pastor Júnior, quem ama a presença dele não cesse de glorificar. Você não vai conhecer o distanciamento, você vai conhecer a terra da promessa. Você não vai conhecer o distanciamento, você vai conhecer a terra da promessa. Eu te busco. Eu te quero. Diz isso mais apaixonado do que você puder. Subindo. Nós vamos bater, bater, bater até você abrir. Nós vamos chamar, chamar, chamar até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração até te encontrar, até te encontrar.